Começando uma live, vamos falar de provérbios. Vou ligar agora aqui o Instagram, chamar o pessoal para vir pro YouTube. Pessoal do Facebook, come on pro YouTube, vamos lá? Vamos lá então. Ligando aí, 3, 2, 1. Vamos lá agora, Instagram aqui. Vamos lá, vamos aquecer. Ao vivo no Instagram, ao vivo no Facebook, ao vivo no YouTube. Que alegria, que noite agradável, que bom estar com vocês. Oi Ana, começando aí ó, vamos falar de Provérbios 4. Tarles Júnior, nosso amigo, saudações, seja bem-vindo. Se quiser, chegue, vamos lá pro YouTube, vamos aqui mesmo, vamos bater papo. Vamos falar de coisa boa hoje, hein? Boa noite, Ana. Que alegria. Grande Tarles, tamo junto, meu amigo. Deixa eu colocar aqui nos ensinamentos. Respirar. Agradecer o dom da vida, esse ar que respiramos e esse dia agradável. Hoje nós vamos falar de Provérbios 4. Thales, a gente tem aí um propósito nesse mês de dezembro, um capítulo por dia. E hoje vai ser bem bacana, sabe? Eu falei esses dias que o Provérbios ele é dividido em 3 livros. E o primeiro livro, ele vai do 1 ao 9 e ele fala do ensinamento para o conhecimento, na busca do conhecimento. E é muito bacana, sabe? Quando você está na busca do conhecimento, porque a sabedoria é isso, é você buscar o conhecimento para aplicar a sabedoria. Grande Anderson, meu querido, salve! Quantos dias, hein? Estamos aí num propósito aí de falar de Provérbios, Salomão, que responsabilidade, hein? Aleluia! Isso aí, meu irmão. Vamos lá. Tava contando aí que o livro de Provérbios é lindo, né? Fala de sabedoria, fala de prosperidade. E tem 2 coisas importantes em Provérbios. Que ele fala sobre ouvir conselhos dos pais. É muito forte isso. E você escolher o caminho que você quer para a sua vida. Esse é mais forte ainda. Tem uma parte no ensinamento da vida que diz assim, que se você está indo por um caminho e você chega em determinado local e você não sabe aonde você vai, qualquer um desses caminhos serve. Mas quando você tem um propósito e você sabe aonde você vai, qualquer obstáculo que tenha na sua frente é insignificante. Porque o teu propósito, a tua visão é maior que isso. E o obstáculo não vai nem aparecer na tua frente. Ele vai ser invisível para você. É muito forte o ensinamento. Eu disse ontem, no bate-papo aí da live de ontem, a respeito do ensinamento que eu tive, que veio do alto. Porque ele fala que a sabedoria ela é horizontal. Quando a gente vai ganhando conhecimento, tendo entendimento, e vai ficando sábio para fugir das arapucas que o mundo nos apresenta. Porque o mais difícil que eu vejo hoje é você entender e ter a sensibilidade e o discernimento de saber aonde que você vai, com quais pessoas você vai estar, quais são as mesas que você vai sentar para não entrar numa arapuca. Porque hoje é muito fácil, né? O mundo frenético, esse mundo rápido, esse mundo ilusório. Então, com a entrega de promessa de coisas fáceis, isso daí é tudo uma ilusão. Que lá na frente você vai falar o quê? O que eu falei agora. Ouvir o conselho dos seus pais, que é o que nós vamos tratar aqui, que é o que vem falando o capítulo 4. Porque quando meu pai disse o ensinamento para mim, quando o pai dele disse para ele aquele ensinamento ou outro, quando o avô dele disse outro, e quando ele me disse, então sempre a gente entrega para o nosso filho o melhor que nós temos.
O meu filho mais velho, o João, tá com 27 anos, agora a Lara tá com 19. Os dois já têm discernimento para entender o que o pai pode entregar, sabe? E quando eu falo pro João, eu falo assim, João, pega o pai e torce o pai. Eu falo assim, olha, o pai ele vai dar o néctar para você, o melhor do pai vai ser entregue para ti. Então aproveite e pergunte para mim, porque eu não vou saber quais são as suas demandas, mas o que eu puder que achar que é importante para você, de acordo com o que eu vivi, eu vou te passar. Então eu tento passar muitos ensinamentos pro meu filho. Sabe uma coisa interessante que aconteceu numa determinada época da minha vida? O meu filho ele foi estudar nos Estados Unidos e ele ficou o primeiro, o segundo ano e a gente não se via. E daí, determinado dia, eu falei para minha esposa, eu falei assim, eu vou para lá, vou visitar ele. E daí, organizei a vida e em 2017 fui para lá. E daí eu fiquei 40 dias lá, morando na República, dormindo no chão do quarto dele, para poder entender o jogo que ele jogava, quem eram os amigos, qual o ambiente que ele estava, para eu poder passar uma visão de uma pessoa mais velha, que já percorreu o caminho, de um pai que quer o melhor para o filho, e para que ele possa chegar no próximo nível. E daí eu entendi o contexto, eu falei assim, cara, o objetivo seu é estudar, aprender o inglês e fazer amizade com os americanos para aprender a cultura deles. Eu falei, então o seu negócio aqui é entrar numa fraternidade. Dentro do campus onde ele estudava, lá tem uma fraternidade que chama Pi Kappa Alpha. E daí eu falei para ele, vai se integralizar para você conseguir entrar na fraternidade. E ele seguiu o meu conselho, ele entrou na fraternidade, ele passou por todo o processo, né? Que é um processo para você entrar. E daí ele virou membro, depois ele virou vice-presidente da fraternidade e ele galgou algum espaço ali até ele se formar. E dentro da fraternidade existe a fraternidade de homens e de mulheres. E ele conheceu a esposa dele lá dentro, que é a Molly. E ele casou com ela no início desse ano. Então, a visão que eu tive naquele momento de dar o caminho para o meu filho foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje ele falou assim, pô pai, que bom que você me pressionou algumas vezes, falou que eu tinha que fazer isso. Mas vejam bem, pessoal, a gente só fala a verdade e o que a gente quer de melhor para o próximo quando a gente gosta do próximo. Porque se você não gosta, você não conhece, você não tem nada, não tem como você falar. Você vai falar para quem você tá perto de você, né? Que você dá chacoalhão, que você dá a dura, que você quer pegar e falar assim, ô, vamos lá, entendeu? Precisamos resolver o problema. Enfim, pai é isso, né? Tem que dar a dura, tem que conversar, tem que ensinar pelo exemplo. E uma coisa bem importante que eu vejo hoje são os exemplos, né? A gente tem que ser mais perseverante, mais tolerante. É difícil, o dia a dia ele acaba complicando todo o meio de campo e às vezes ele não deixa a gente fazer o que é preciso, porque daí vem um problema, vem outro, daí você tem que descascar um, descascar o outro e as demandas da vida são grandes e a gente não entra no desfrute. Olha que importante a gente perceber isso, porque se você tá no meio do rolo, resolvendo um monte de problema e sabe que você tem que fazer o desfrute com a sua família, você vai conseguir tentar encaixar essas pequenas coisas, né? Levar o teu filho no colégio, buscar ele no colégio, de vez em quando sair com ele para bater um papo, tentar conversar com ele, tentar entender o que os amigos dele estão dizendo. Eu, com a minha filha mais nova, com a Maria, eu tenho o hábito de falar para ela, Maria, se der tudo certo, você pode chamar as suas amigas para vir em casa almoçar. E o pai faz um churrasco para vocês e vocês podem se integralizar. Daí ela fez esses dias, no Dia das Bruxas, eu até postei que eles brincaram lá, né, que é doces ou travessuras, né? E lá no condomínio onde eu moro, o pessoal saiu com as crianças, né, os pais juntos, né, e em casa batendo nas casas, doce ou travessura, e a maioria das casas fantasiou para entregar doce para as crianças, né? Mais para um momento de lazer, de divertimento, e as crianças adoraram, amaram. Minha filha, as amigas dela foram lá, fizemos um almoço para elas, daí à tarde eu fiz um lanche, à noite eu fiz uma janta, enfim, aquele dia eu acabei dedicando. Não é todo dia que você pode, mas quando você se programa e você faz esse tipo de
ensinamento, ele vai ficar na cabeça da criança para sempre. A criança, ela nunca mais vai esquecer essa oportunidade que você deu de estar com ela, porque são pequenos insights que as crianças vão ter na sua mente, que é formado na personalidade dela no começo da vida, que vai refletir no dia de amanhã. Hoje eu estava conversando com um colega na hora do almoço e ele me falou de uma teoria de Freud muito interessante e eu fiquei pensando, falei, pô, tem que estudar. E ele começou a falar de como que é o comportamento do menino e da menina até os 3 anos e o que isso influencia quando eles são adultos. E daí ele falou que comentou com a mulher dele, explicou como funcionava a logística, daí ele foi no aniversário no final de semana e lá no aniversário a mulher dele pegou, olhou para um casal que estava com os filhos. E daí, naquele momento, ela sorriu para ele. Daí ele entendeu que ela pegou o ensinamento observando, né? Então eu digo o seguinte, a vida é um aprendizado desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente dorme. Do dia que a gente nasceu até o dia que morrer. A hora que você respira esse ar, você tem um aprendizado de entrar no pulmão o seu ar, de você sentir ele. E se você observar o teu próximo, como ele age na vida dele, você vai conseguir entender o que é bom para sua vida e o que não é bom para sua vida. E o que for bom para sua vida, você vai trazer e inserir isso. E daí você vai aplicar conforme for necessário. Porque o que não é bom, você tem que saber que não é bom. E daí isso daí você só tira de lado, você não precisa fazer nada, você só não aceita que isso serve para a tua vida. Então cada dia, uma coisa interessante que eu aprendi hoje e às vezes e todos os dias eu estou aprendendo, né? Ele diz o seguinte, que a prosperidade ela tem um custo muito grande. E a pessoa que falou o seguinte, você quer ter prosperidade? Cuidado, hein? Porque ela vai te cobrar. Porque a hora que você ser próspero, você vai ter que ajudar o próximo. E ajudar o próximo vai dar trabalho, entendeu? Tanto trabalho que deu para você ser próspero. E ele falou assim, então tem várias camadas que você tem que atravessar para o teu coração, ele tá num grau de elevação tamanho que você entenda essa situação e que você pode ir para o próximo nível. E daí quando a gente fala, né, de ouvir conselhos dos pais, do pastor, de quem quer bem a gente... E o caminho que a gente deve escolher, né? E daí ele vem falando o seguinte, que o livro de Provérbios é um livro cheio de sabedoria. Só que a gente tem que ler, né? Se não ler, não vai saber. E daí uma coisa interessante que eu fiquei pensando, né? Eu falei o seguinte, todo mundo tem um aprendizado. Vocês podiam escrever aí depois, deixar a mensagem ali no chat do YouTube, do Facebook, do Instagram, depois nos comentários. Fala o seguinte, qual foi o conselho que os seus pais te deram e que você carrega até hoje? Mesmo que você ache que não vale a pena, mas que você lembra. Fale para mim aí 1, 2 ou 3 conselhos. Anote depois ali. Eu acho que vale a pena a reflexão. É um treinamento. Quando você escreve, você aprende. E se você lembrar isso, você vai conseguir depois ensinar o seu filho. E é importante que no dia de amanhã, ele vai ser um pai, que o pai dele ensinou ele e ele vai ensinar o filho dele, né? Porque o caminho da vida é esse, né? A gente prospera com os filhos. Né, Manu? Manu, mãezona, 3 filhos, que bênção, hein, Manu? Grande Dr. Gomes, meu advogado. Vamos lá. Vou fazer uma arte aqui no canal, aqui, ó. Tem aqui tal fonte de mídia. Vamos lá. Olha lá, o pessoal no YouTube tá recebendo lá para se inscrever. Recebeu lá, ó. Lá, dá o sininho, dá o joinha e se inscrevam. Consegui! Tô aprendendo a mexer na OBS. Tem um sistema aqui que eu tô aprendendo, a OBS, e ela acaba me ajudando, sabe? Eu tô aprendendo a operar ela agora. Então aqui, criei um espaço aqui do lado do espaço do Projeto Sabedoria. Eu criei um espaço aqui do Projeto de Provérbios. Então aqui vai ser o cantinho de Provérbios agora. Depois a gente vem outras passagens, né? Uma coisa bem bacana também, hein? Comprei essa Bíblia aqui, ó. Sensacional. Quero partilhar com vocês, ó. Muito bacana. E o legal dela é o seguinte,
ela tem dentro dela a parte da fala de Jesus em vermelho. Então toda vez que Jesus fala, está escrito em vermelho. Eu vou deixar depois o link para vocês comprarem também. Vocês vão adorar, é baratinho, deve ser uns 50, 60 reais. Vou deixar o link embaixo. E daí vocês vão poder ler e ver aonde é a palavra ali. É muito bacana. Depois que você aprende isso, você fala assim, puxa, Jesus falou isso, né? Jesus falou isso. E como que é, né? Imagina, faz 2000 anos que Jesus veio, deixou o livro e até hoje é a base da sociedade cristã que nós vivemos. Continuando, vamos avançar lá em Provérbios, né? Então a gente falou da ilusória. Tem uma coisa bem bacana que vem falando aqui também, que uma coisa linka com a outra, né? Eu falei no dia 1º, no capítulo 1, que Eclesiastes foi o livro que o Salomão escreveu no final da vida dele, e Provérbios ele escreveu no começo da vida dele, né? E daí ele vem e fala assim, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Vocês conseguiram entender que quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue olhar o todo, e isso daí dá uma responsabilidade danada, porque se você conseguir olhar tudo e você ter essa responsabilidade de entender que você já tem o conhecimento e aquelas pessoas que estão próximas de você não têm esse conhecimento ainda, e você quer passar o conhecimento e elas não estão preparadas para receber o conhecimento, rapaz, que desgosto. Está em Eclesiastes 1,18. Salomão conseguiu identificar isso e colocou na palavra. E daí ele vem falando que a sabedoria que quanto mais sabedoria você tiver, mais sofrimento, porque você quer tentar deixar as pessoas não errarem. Porque olha só que interessante, se você teve o conhecimento, você aplicou o conhecimento, você teve o entendimento, e agora você tem a sabedoria, você é uma pessoa sábia, você consegue entender qual o caminho que você vai seguir, que aquilo lá não é obstáculo, aquilo lá é uma coisa simples. Quantas vezes na vida da gente alguém nos apresenta um problema que você não entende como problema, e para a pessoa do lado ela já chega e fala assim, eu tenho um problema aqui. Daí você fala assim, qual é? Acabou a energia aqui do computador. Eu falei assim, só isso? Só pluga ali naquele outro fio lá que tem energia. Resolveu. Porque às vezes o que é problema para você não é problema para outro. Daí lá, e que... isso é verdade, né? Que há uma demanda imediatista por resultado. As pessoas, elas querem ter resultados a todo custo, mas muito resultado. Só que se você não preparar a terra, você não ará a terra, e você não tiver a semente certa, e você for plantar e não cuidar, não vai te dar fruto. Você só vai conseguir ter frutos daquilo que você plantar. Não queira tirar o fruto da árvore do vizinho. Você não precisa disso. Você só plantar que o Senhor ele vai dar condições para você prosperar. Não tem como não, se você plantar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês sobre ideias. Às vezes, nós recebemos várias ideias. E daí você conversa com uma pessoa, ela vai falar assim, meu Deus, eu tenho tanta ideia, se eu fizer isso aqui dá certo, se eu fizer isso aqui dá certo, se eu fizer aquilo lá dá certo. Só que ela não plantou nenhuma. Todas as sementes que estavam na mão dela morreram. Por quê? Porque ela não plantou. Porque quando você não planta a semente, não tem chance de ela brotar, virar uma árvore e te dar frutos. Como você quer, eu vou dar um exemplo, entendeu? Que não é o caso, mas como você quer ganhar na Mega Sena se você não joga? Como você vai ter o conhecimento se você não vai buscar o conhecimento? Ele vem de Deus? Vem, claro. Mas você tem que falar que você quer primeiro, né? Porque ele vai aparecer. Lembra que eu falei esses dias do cavalo selado? O cavalo selado ele vai passando todo dia na nossa frente. Só vai montar no cavalo selado quem estiver preparado. O que é preparado? É quem abaixar a cabeça para o conhecimento.
é ter novas experiências, é aplicar essas experiências, é buscar o conhecimento, é ler um livro, é ouvir um podcast, assistir um podcast. Ó, temos o Projeto Sabedoria. Já temos 25 entrevistas, um conhecimento vasto, e cada dia a gente vem buscando mais conhecimento para trazer. Agora temos o Projeto Transbordo, que todo dia vem um ensinamento. E agora entramos com o projeto Provérbios, sabe? Cada hora temos um projeto. Serginho, tudo bem? Começamos a live que eu falei para você hoje de Provérbios. Estou falando dos projetos aqui que temos aí. Então, o projeto Transbordo, ele é muito forte. Todo dia tem uma mensagem importante. Esses dias eu dei a mensagem muito forte que fala o seguinte: a condição e a decisão. Vocês sabem como que funciona a condição e a decisão? Você já parou para pensar que quando você quer alguma coisa, você quer um carro novo, uma casa nova, um celular novo, daí você fala com a tua mente, daí você fala com a condição. Ah, eu posso ter o celular? A condição fala o seguinte: você já pediu permissão para a decisão? Daí você vai falar com a decisão, fala: decisão, eu posso ter um celular? Ela fala assim: se a condição te der, a gente pode começar. Daí você volta na condição, fala assim: condição, eu posso ter? Ela fala o seguinte: eu vou te dar as condições para você poder ter. Então pode falar para a decisão que eu autorizo ela, porque eu vou te dar condição. Daí você vai ter que pedalar muito, porque você vai ter condição de ter, só que você vai ter que trabalhar muito. Por quê? Porque você tomou a decisão. Muitas pessoas sequer chegam na condição de perguntar. Só acham que pode ter e ficam na mente dela acreditando que as coisas vão aparecer. As coisas não aparecem do nada. Você tem que querer, você tem que ir atrás, você tem que ter o conhecimento, você tem que aplicar o conhecimento, você tem que ter o entendimento, e daí sim você vai ter a sabedoria. E a sabedoria vai conversar com a tua condição e com a tua decisão. E daí sim você vai avançar. O que aconteceu esses dias, eu falei para o doutor Edivaldo aí que está aí conversando com a gente, eu falei assim: o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo passo. O que te trouxe até aqui pode te manter aqui. Se você acha que está boa a vida, do jeito que tá tudo beleza, amém. Não muda nada. Agora, se você quer mudar, você tem que entender que você tem que fazer algo a mais para poder mudar. Senão você não vai conseguir. Não tem outro caminho, senão você percorrer pelo caminho. Entendam? Alguém já asfaltou a estrada para você. É só você se deslizar. Agora não. Eu vou pegar uma picareta, vou para o meio do mato, eu vou fazer picada. Que nem os bandeirantes. Nós estamos em outro mundo, nós temos a internet aí, ó. A internet é um jato. Você entra nela, você aprende, você pode ter tudo. Imagina, tudo está na tua mão. Você fala assim: ah, eu quero saber da Primeira Guerra Mundial, eu quero saber do Império Azteca, ah, eu quero saber de tal país, tal cultura, tal economia, quem foi o Nobel. Vamos ver aí, me fala uma coisa. Me fale 2 nomes de Nobel que vocês conhecem. Não interessa o ano, pode falar, pensa aí, coloca no chat lá depois, vamos ver se vocês sabem. E se em algum momento ajudaram vocês. Olha lá o pastor Jamil lá, ô pastor Jamil, que honra, obrigado aí, ó, amém pastor. Pastor é uma pessoa abençoada aí, tem um projeto fantástico aí, ó. Falei para ele de Provérbios e tá aí prestigiando a gente. Tô aí, pastor, falei para você, né, que tô na fé, como dizem, né, na fé, na esperança. E tamo lá, vamos continuar aqui. Então você não entrar. Ah, bem importante isso aí. Muitos querem chegar lá, né? Mas nem todos sentarão ao entorno do Pai, porque ao lado do Pai Jesus já está. Mas as pessoas querem chegar perto de Jesus, do Senhor. Para você chegar, você tem
que caminhar, você tem que fazer o teu trabalho, né? Como diz o feijão com arroz, para você poder ser uma boa pessoa, salvar uma alma, ajudar uma pessoa, ganhar sabedoria para poder aplicar. Como eu disse ontem, né? Esses primeiros capítulos é uma busca pela sabedoria. Não tem outro caminho se você não ter o conhecimento, o discernimento, para você poder ter sabedoria, né? Você tem que plantar a semente, você tem que tomar a atitude na hora certa, né? Olha só que interessante, sabemos que todos têm a sua história, sabemos que cada família tem a sua família, sabemos que cada um tem os seus problemas, seja de ordem financeira, de saúde, emocional. E quando você descobre a sabedoria exercendo ela, é você ter escolhido a opção melhor para a tua vida. Porque como a gente falou nos ensinamentos do transbordo recente, a gente falou em você escolher alguma coisa. E quando você escolhe alguma coisa, lembra que a gente falou no ensinamento lá da semana que passou? A gente mata as outras opções. Então se você casou, você matou as opções da vida de solteiro, né? Se você tem um projeto com Deus, você mata as outras opções. E se você tem um trabalho, você tem que se dedicar. Não dá para poder fazer algazarra, diversão a todo momento. Você tem que estar no trabalho, porque você só vai perseverar, progredir, prosperar se você caminhar. E nós temos que caminhar, né? Porque se você ficar parado, a tendência é dar ré. Não tem como. Olha que ensinamento poderoso que eu aprendi esses dias, muito forte, sobre a escassez. Escute aqui, pessoal, sobre a escassez, muito poderoso. Ele fala o seguinte, a escassez, ela é tão forte quanto o diabo. Ela fica atrás do ser humano a todo momento. E o ser humano está numa estrada. E se ele parar de acelerar, ela pega ele. Então, ela fica dando luz alta atrás dele para tentar pegar ele. E ele não pode parar de acelerar, ele não pode parar de ter conhecimento, de prosperar, de buscar a palavra, de ensinar o próximo. Ele tem que continuar. E ele pode acelerar à vontade. Então, enquanto ele continuar acelerando, ela não vai pegar ele. Então, fuja da escassez, da miséria, da coisa fácil. É muito bacana quando você consegue entender essa situação, que são várias ferramentas que você tem ao seu dispor. E quando você usa essas ferramentas para a sua vida, você consegue subir um degrauzinho. E quando o seu degrau, ele não é de barro e nem de areia, mas sim de concreto com ferro armado, pode ficar tranquilo, ele seca rápido e você vai para o próximo nível. E a escada da vida é isso, é você se encontrando enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto filho de Deus, enquanto pai, enquanto amigo, enquanto professor, enquanto mentor, para você ir para o próximo nível. A cada dia nós aprendemos uma coisa diferente. Todos os dias são ensinamentos. Cada pessoa que aparece na tua vida, ela te traz um ensinamento importante. Como eu disse, as coisas, você observa, o que é bom você pega para você, o que é ruim você tira de lado. O que é bom de conhecimento você aplica na tua vida e o que não é bom você tira de lado. E aí a gente vai caminhando na caminhada da vida. E daí, quando a gente... Eu separei aqui que quando a gente entra em xeque em alguns momentos da vida. E em Provérbios 4, 7, ele fala disso, sabe? Deixa eu ler o 4, 7 lá que eu já volto aqui. 4, 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Se você entender
que você tem que dar tudo que você tem para ter um entendimento e ter a sabedoria, porque ela é mais rica do que qualquer ouro que tem nesse mundo, qualquer dinheiro. Porque com a sabedoria você vai para qualquer lugar que você quer. Você vai para outro nível, você conhece pessoas, você participa de mesas que você deseja. E daí eu volto lá no exemplo do 7, né? Que a gente está falando aqui e vou para o 7, né? Ele fala, como eu disse, tal, sobre a coisa principal, adquire, por sabedoria, entrega tudo que você possui. Se você planta a semente, essa sabedoria vai aparecer na tua vida. Se você planta mais uma semente, essa sabedoria vai aparecer com mais força na sua vida. Imagine uma espiga de milho. Quando você planta ela, ela vai te dar 500 grãos. Quando você planta esses 500 grãos, ele vai te dar 1 milhão de grãos. E quando você se planta esse 1 milhão, ele vai te dar mais. Você entendeu que a multiplicação é exponencial? A gente tem que entender toda essa logística, porque quando você está no propósito, qualquer obstáculo é insignificante. O teu propósito é tão maior que isso, que nenhum obstáculo ou qualquer conversinha mole vai tirar você daquele propósito. Às vezes você está na caminhada e daí os seus amigos falam, para de fazer isso aí não dá nada. Só que ele está fazendo o que? Está no bar tomando cerveja, ele está jogando bola com os amigos, se divertindo, que é o direito dele. Só que no dia de amanhã, que o teu propósito vai estar maior e você está atingindo mais pessoas, ele vai continuar lá no bar, entendeu? Ele vai continuar tomando cerveja no bar e ele não fez nada. Porque o que acontece? Enquanto você está acelerando, ele parou de acelerar. E daí a escassez chegou nele. A falta de conhecimento dominou a vida dele. E daí não tem sabedoria ali. Mas Deus não está me protegendo. Não, Ele protege. Só que Ele quer que você peça. Mas um dia o Senhor pode me abençoar. Não, Ele já abençoou com a vida. Já colocou Jesus aqui que te salvou. Você já chegou salvo. Você pode fazer nada, você já chegou salvo. Agora, se você quiser prosperar e ter coisas, poder ajudar o próximo, você tem que fazer alguma coisa. Não dá, né? Não fazer nada. Então a sabedoria é um exercício, né? E você tem que trabalhar até encontrar a melhor opção para você. E o caminho, né? A gente busca sempre o caminho. E a gente sempre busca o caminho com menor dor, né? E com menor perda. Por quê? Porque vai ter dor, vai ter perda. Imagine, você vai caminhar, não vai doer? Olha que difícil. Sair da cama é difícil. Acordar ou despertar? Você acorda de manhã ou você desperta de manhã? Todos os dias você tem N decisões para tomar. Eu vi uma matéria bem interessante esses dias que vale a pena reflexão. Fala que toda decisão que a gente toma, ela toma 20% de energia do nosso cérebro. Então eles falam que grandes empresários, pessoas que comandam o mundo, eles tomam menos decisão possível, pequenas, para tomar as grandes decisões, porque eles sabem que vai consumir um nível de energia muito grande. Ontem eu tive uma experiência interessante. Depois eu fiz muita reflexão, hoje eu entendi o que aconteceu, batendo um papo com meu amigo, eu acabei trocando uma ideia, eu entendi. Eu conversando com uma pessoa, ela me roubou tanta energia, que eu não sabia o que tinha acontecido. Hoje eu entendi. Ela estava conversando comigo e sugando. Sabe aqueles dementadores que aparecem no Harry Potter? Que o Harry Potter está em determinado momento, não me lembro qual o número dos filmes, e daí chegam os dementadores e começam a sugar a energia dele? Não pode acreditar que tem gente assim. Tem gente que conversa com você só para pegar a tua energia. Eles não estão na mesma vibração que você. E você tem que entender que esse campo de batalha não é teu ainda. É de outra pessoa.
Porque o teu campo é outro, vibracional, de energia, de propósito. Tanto é que eu venho falando, né, no transbordo. Você escolhe as pessoas que você quer andar. Você escolhe o campo e a posição que você vai jogar. Só que você tem que entender que você vai jogar de forma coletiva, é um time. Você não joga sozinho. A salvação vai ser sozinha, só sua depois. Mas você vai ter um propósito, né, para poder fazer isso. E aí, já colocaram já? Qual foi o ensinamento que os seus pais lhe passaram? Tô suando aqui o calor, hein? Na verdade é o calor da energia de vocês que tá aqui aquecendo esse ambiente agradável, próspero, de muita energia boa. Olha aí, ó, meu implante capilar como é que tá? Tá de vento em popa, entrei no grupo dos ex-careca. Tô com uma plantação forte aqui agora. Oh! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já fui na academia de manhã, acordei bem cedinho e fui na academia. E ontem eu esqueci de postar o dia 79, que eu fui na academia ontem, e postei hoje, né? E daí eu vou fazer o dia 80 hoje, daqui a pouquinho. E daí eu vou fazer o dia 80 e vou postar, ó, hoje é o dia 80, mas o 79 é de ontem que eu esqueci, só que eu não fiz ainda, eu coloquei agora há pouco, daí tá lá. Mas estamos lá, né? Então, é interessante que quando você entra no propósito, você entende que a vida é tão boa, tão gostosa, que você quer viver mais. E quando você quer viver mais, o que você faz? Você cuida da tua alimentação, você começa a fazer exercícios físicos, você começa a cuidar do seu sono. Às vezes você não dorme muito, mas você começa a saber que você tem que dormir. Quando você começa a pensar nisso, quer dizer que é o primeiro passo. Porque você tem que pensar nisso pelo menos, né? Se você não pensar, que passo que você vai dar? E daí quer dizer que a implantação vem na sequência, né? Enfim, às vezes você tem amigos que você observa eles e você faz, ah, esse daí tá nas trevas, esse aí tá andando no lado mal, você não fala nada, mas você pensa. E daí cada um tá no momento e ele tá lá porque falta sabedoria. Tem um ditado que fala o seguinte, que quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparecerá. Eu entendo que quando você estiver pronto, vai aparecer alguém na tua vida e vai te dar uma direção. E vai falar, ó, o caminho é aquele ali, ó. Entendeu? Aquela rua asfaltada. Não vai para aquele mato não, ó. Aquele mato ali é perigoso, tem cobra. Serpente vai, ó, dá uma mordida. Tem veneno. Daí você fala assim, não, eu sou que nem Paulo. A serpente pode me morder, que o veneno não faz nada comigo. O sinal que você vai receber na sua vida, de que você está no propósito da sabedoria, é que os frutos da tua vida, eles vão vir de forma progressiva. Olha que interessante, há muitos anos atrás, mais de uma década atrás, eu estava precisando contratar uma advogada para trabalhar comigo no escritório, o advogado. E daí eu entrei na internet, no site da OAB, e olhei a lista de advogados. E aquele dia era uma quarta-feira. E em Curitiba, existe a igreja do Perpétuo Socorro, na frente do Couto Pereira. E lá de quarta-feira tem novena. E eu comecei a escolher o nome ali, eu escolhi um nome. Eu falei, devia ter, sei lá, uns 200 currículos ali pelo nome, você clicava, abria o currículo. Daí eu falei assim, não, eu vou clicar o nome de uma pessoa aqui, né? E daí eu cliquei o nome. E daí a hora que eu cliquei o nome dessa pessoa, abri o currículo e falei, eu vou contratar, chamar ela para uma entrevista. Daí eu mandei mensagem, falei, tudo bem? Pode fazer uma entrevista amanhã? Daí a pessoa apareceu, fez a entrevista, acabei contratando ela. Passado um tempo, ela falou para mim, sabe, doutor, aquele dia que você me ligou e mandou a mensagem para mim, eu estava terminando a minha novena, que eu tinha pedido uma colocação no mercado de trabalho. Eu falei assim, eu não acredito. Que coisa abençoada. Eu falei assim, como eu cliquei o meu dedo em você? Poderia ser qualquer nome dos 200. Então, quando você entende que os desígnios do Senhor é maior que tudo,
pode entender, não tem conversa. Ele coloca a pessoa no caminho, entendeu? A hora que você estiver preparado, a hora que você for abençoado, vai acontecer. Anderson, se você estiver aí, daí, você é um cara abençoado, você sabe disso. Me contou, né? A gente conversou por um momento, foi uma alegria ter você como amigo, abriu o coração, e eu acho que esse tipo de bênçãos que a gente recebe é muito bacana. Na minha família, minha mãe recebeu um milagre há muitos anos atrás. Então, todo mundo consegue. Cada um tem que entender, mas para isso tem que fazer o quê? Tem que caminhar. Você só caminha caminhando. Você só ganha conhecimento buscando conhecimento. Então aqui, batendo um papo com a gente, eu estou tentando trazer um pouco da minha experiência de vida, do que eu aprendo, do que eu ouço, do que eu vejo, do que eu sinto, do que eu respiro. E é isso, né? A vida é isso. A vida é respirar, é ter amigos, é estar nos lugares e transmitir alegria, né? O cara fala, Ricardo, toda hora que eu te vejo, você tá de bem com a vida, tá alegre. Eu falo assim, cara do céu, eu vou falar o quê? Deixa os problemas de lado e vamos continuar a vida. Porque os problemas foram feitos para serem resolvidos. E a vida foi feita para ser vivida. Nós vamos resolver os problemas. Mas eu tenho muita ansiedade, eu não consigo. Eu não durmo à noite, porque eu fico pensando que eu tenho que resolver. Eu vou te dar um código forte que eu aprendi quando estava na faculdade. Eu trabalhava muito, eu fazia muita coisa, eu tinha muito compromisso, e eu aprendi através de exemplos de vida que as pessoas precisam receber uma resposta, mesmo que a resposta seja não. Eu dormia com um papel e uma caneta do lado da minha cama. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que eu mandava uma informação subliminar para o meu cérebro e eu falava para ele assim: eu já anotei e já está resolvido, pode voltar e descansar. Porque quando eu não anoto, eu não tiro aquela informação do meu cérebro, da minha mente, ela vai ficar me incomodando e não vai deixar eu dormir. Porque eu vou começar a criar minhoca e eu vou ficar alimentando aquela coisa. E você sabe, né, que você alimentando isso, você pode alimentar a coisa boa ou a coisa ruim. Você que escolhe o que se alimenta, né? Ou não é? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: pegue os códigos, os ensinamentos que a vida apresenta. Se é através de um livro, através de um bate-papo, através de uma mentoria, de conhecer uma pessoa nova, de estar num lugar novo, o ambiente ele é propício a essas coisas. Vamos continuar aqui que nem começamos e já estamos já no 44 minutos. Meu Deus do céu, que loucura. Vamos lá, pessoal do YouTube. Vamos... Pera lá, pessoal do YouTube, vamos se inscrever aqui. Eu vou colocar aqui na OBS. Vamos lá. Olha lá. Dá joinha, se inscreve e o sininho vai tocar. Ó, de novo, ó. Ó, dá joinha, se inscreve, o sininho vai tocar. Vamos lá, hein? Vamos ganhar aí, chegar nos 1000 inscritos aí pra gente poder fazer... Ô Anderson, eu adoro Santo Agostinho, ó. Tem um... Vou falar dele sim. Vou pegar uma passagem de Provérbios que fala dele e vou trazer aqui. Eu vou te mandar um direct depois avisando o dia que eu for falar. Porque no mês de dezembro eu vou falar de todo o provérbio. Então hoje é dia 4 de dezembro, eu estou falando do capítulo 4. Amanhã do 5, do 6... No dia 25 de dezembro, do capítulo 25 até o 31, eu vou encerrar Provérbios no mês de dezembro. E eu vou tentar trazer um pouquinho. E eu tenho uma passagem muito legal, não é sobre Santo Agostinho, mas eu vou contar aqui agora e você vai gostar, Anderson, você vai gostar. Olha só que interessante. E serve para todo mundo, hein? É um ensinamento muito forte que eu aprendi há muitos anos atrás. Ele fala o seguinte: Santo... Eu acho que é de Santo Agostinho, sabia?
ou São Tomás de Aquino? Agora você me confundiu, rapaz. Mas que seja Santo Agostinho, então. Depois a gente vê qual que é aquele santo que ficou cego. Pera aí, que daí eu já lembro. Você me confundiu agora, rapaz, que loucura. Eu já olhar no YouTube aqui, eu já resolvo aqui. Tal. Agora eu não me lembro qual é, mas enfim, que seja o Santo Agostinho. Em determinado momento da Idade Média, ele estava caminhando e levando a palavra do Evangelho nas comunidades. E em cada comunidade que ele ia, ele tinha um discípulo que andava com ele. E ele falava o seguinte: nessa comunidade a gente vai pregar o Evangelho, ali na igreja nós vamos falar isso e vamos para a próxima. E ele fazia isso. E daí na próxima ele pregava, dava uma volta naquela comunidade e ia para a próxima. E a vida dele foi pregar o Evangelho. Em determinada comunidade ele olhou para o discípulo e falou o seguinte: nessa comunidade nós não vamos parar, nós não vamos pregar o Evangelho, a gente só vai passar por ela e ir embora. E chegaram na comunidade, deram uma volta na comunidade e foram embora. E eles não pararam para pregar o Evangelho. E daí no caminho para a próxima cidade, que demorava uma semana para chegar, que eles iam a pé, né, com a mula, o discípulo perguntou para ele, né: Santo Agostinho, por que a gente não pregou nessa cidade? Ele falou: não, nessa cidade a simples presença minha já bastou. Olha que forte! A simples presença minha já bastou. Quer dizer que quando você leva a palavra, a prosperidade, você consegue, só a tua energia de estar naquele ambiente, ela já basta para você poder levar o conhecimento. Continuando aqui, né? Vamos lá. E daí ele fala que se na tua vida tá tudo ao contrário, você vive sem produzir nada e não sabe aonde quer ir, pode ser que você não esteja andando no bom caminho. Mas isso tem várias pessoas que eu conheço que não andam no bom caminho. Daí ele fala o seguinte, que você tem que dar 2 passos para trás, se restabelecer. Você tem que entender quem está te influenciando, se são pessoas, ambientes, professores, amigos. Dê 2 passos para trás. Oi, tio Ju, tudo bom? Estamos aí falando de provérbios. Fica com a gente aí. E daí você tem que começar a fazer o quê? Ter novos livros para conhecer, para ler, ter novos professores, mentores, pastores, pessoas novas na tua vida, ambientes novos. Aí sim você vai sair dessa estagnação que você está. Porque o que eu vejo, nós precisamos de ter pessoas perto de nós para a gente poder modelar. A internet, ela deu muito esse poder. Porque você, da tua casa, você vê quem você quiser e você pode modelar através dessas pessoas que te inspiram. Então eu tenho algumas pessoas que me inspiram em cada parte da minha vida. Então na vida religiosa, que me religa com o Pai, né? Na minha vida cristã, eu tenho uns 4 ou 5 que eu sigo, que eu gosto. Na minha vida de prosperidade, eu tenho outros. Na minha vida do trabalho, do dia a dia, do direito, eu tenho outros. Em cada parte da minha vida, eu modelo a minha vida através de uma coisa que eu acho que é importante que aquela pessoa tem, eu observo e trago para a minha vida.
Da mesma forma que vocês podem entender, eu falo assim, é legal o que o Ricardo está fazendo, acho que eu vou fazer igual, eu vou fazer parecido, eu vou pegar essa energia que o Ricardo tem e vou fazer também, porque se ele consegue fazer, eu também vou conseguir, né? Daí, Ô, Anderson, escuta essa aí. Outro dia eu perguntei para um amigo meu, advogado, falei assim, cara, tô querendo entrar na internet, começar a fazer umas coisas e tal, e tô procurando algumas inspirações. Você conhece alguém aí que eu poderia trocar uma ideia e poder avançar? Ele falou, conheço. Eu falei, mas quem? Ele falou, você? Eu falei assim, tá louco, rapaz? Ele falou, não, tá louco você, rapaz? Você que é maluco, faz fazendo tudo aí, dá certo? Mas o que é isso? É o poder da esperança. Se você não tiver esperança que vai dar certo, você tem razão. Veja, você é fruto do que você acredita. Você tem que alimentar as coisas boas que você tem, porque as coisas ruins você tem que apagar da tua vida. Elas não podem existir. Tem um desenho bem interessante, né? Que ele fala o seguinte, desenho assim, tem um anjinho do bem e o anjinho do mal aqui, né? Acho que é no Pateta. E daí o anjinho do mal fala para ele aprontar um monte de coisa, o anjinho do bem fala, não, faz tal coisa. E a vida da gente são decisões e a gente fica escutando esses anjinhos, né? Qual que a gente alimentar é o que vai prosperar. Então toda vez que você lembrar isso, você tem que fazer o quê? Você tem que alimentar o anjinho do bem. Porque não tem que ficar alimentando o que você não quer. Se você alimentar o que faz bem para você, as coisas na tua vida vão prosperar. Mas eu tô com um problema, todo mundo tem problema. Problemas resolvidos. Os experts em PNL, em autoajuda, em autoconhecimento, o que eles falam? Meu amigo, ou você tem problema, ou você está fora do jogo. O problema vem para deixar você forte, para colocar você em outro nível. Quando você entra num problema, entenda, você está sendo testado para ganhar uma habilidade. E aquela habilidade somada com as outras habilidades que você já detém, isso vai te levar para o próximo nível. Mas Ricardo, isso é autoajuda, não sei o que, não interessa. Se faz bem para você, vai te mudar, vai te dar uma direção, não tem conversa. Vai nessa vibe que você vai chegar lá. Mas eu quero fazer tal coisa, faça. Mas eu vou fazer segunda-feira. Meu amigo, segunda-feira é o dia do começa, mas não acaba. Se você quer fazer alguma coisa, comece agora, nesse exato momento. Pegue o papel, caneta e comece a anotar. Quem você vai ler daqui a pouco e você vai começar a anotar e você vai partilhar esse conhecimento com alguém da tua família, algum amigo que você gosta. Fala assim, vem cá, quero tomar um café com você. Se alguém da tua família não quisesse te ouvir. Fala, posso te falar tal coisa? Fala 5 minutos para a pessoa. Quantas pessoas você não tem na tua vida que pode ouvir você? Outro dia, deixa eu tomar um gole d'água aí que faz 40 minutos que eu não tomo água já. Água é vida. Olha uma coisa interessante da água. Imagine vocês, olha só, um copo d'água. Eu vou encher esse copo de mais água. Vai fazer o quê? Vai transbordar. Se eu pego o conhecimento que eu tenho e coloco aqui dentro e não transbordo com o meu próximo, esse conhecimento ele vai inchar a estrutura desse copo e vai destruir. Quando eu transbordo, eu ganho mais conhecimento. Quando eu não transbordo, vai chegar um ponto que as estruturas foram rompidas e não cabe mais nada de conhecimento. E daí você é um obeso de conhecimento. E quando você transborda na vida das pessoas. O que custa você falar uma palavra amiga para a pessoa, dar um conforto na hora que ela precisa receber esse conforto? E daí a palavra vem falando, né? Cuidado com o povo mau, que pode estar oferecendo sabedoria. Se afaste dos conselhos dos duvidosos. Qual ato que ele praticou, qual o resultado, qual o exemplo que ele pode te dar que tem nexo com o que você está buscando? Quantas pessoas não falam ao vento? Já sabe, né, que o ser humano é um ser pecador, um ser tolo,
um ser que toma decisão ruim, que ele faz autoanálise e não vê onde errou. Se você parar, começar a mirar onde você quer ir, começar a se analisar, entender aonde que você pode jogar, você vai avançar, você vai para o próximo nível. Não tem como não avançar. Nada mudará na tua vida se você não fizer nada. Mas se você der o primeiro passo, eu vou voltar a falar sobre a escassez e o diabo. Eles estão na bota de todo mundo. Só vai cair quem parar de acelerar. Imagine uma rodovia que não tem fim. Você acelerando o máximo que você pode. E a escassez dando luz alta na tua... querendo chegar. É só você não deixar ela chegar perto de você. Não deixa chegar as coisas ruins perto de você. Continua acelerando. Fuja dessas pessoas ruins, dessa escassez maluca. Ela não vai chegar perto de você. E daí continua, né? Sempre que a pessoa estiver andando para o lado errado, ela vai levar uma invertida. E daí ela olha, fala assim: Senhor, eu sabia que eu tinha que mudar, eu estava quase mudando e você me deu essa invertida. Veja bem, ele sabia que tinha que mudar, ele não mudou e levou a invertida. E não aprendeu, porque ele poderia aprender, tirar essa invertida como exemplo, mudar e começar uma nova... Veja bem, todo dia, a hora que você acorda, é um novo sol na tua vida. Está na palavra que você, ao amanhecer do dia, você tem uma nova vida. Pô, você tem a chance de todo dia ter uma nova vida. Tem essa nova vida. E pegue essa nova vida, né? Não adianta só ter ela e você não pegar. Pegue para você, ele te deu, né? Esse mundo é teu, você é filho dele. Se você é filho dele, ele fez esse mundo. Você é herdeiro dele. Você tem que saber. Só que para pegar, tá lá em Provérbios, né? Que os tesouros da vida estão escondidos na sabedoria. Se você não ter o conhecimento para adquirir a sabedoria, você não vai descobrir os tesouros da vida. E você não vai conseguir desfrutar da vida que o teu pai preparou para você. Ah, mas ele... Veja bem, olha que coisa maluca. Nós só temos uma vida. E você está esperando o quê? A próxima? Que você nem sabe. Você acha que vai voltar para cá? Não, daqui a pouco, game over, daí nasce de novo. Eu acho que tá no joguinho, né? Tá lá, vamos lá. Aquele joguinho de luta, né? Tenho 5 vidas, sei não sei o que. Não é. O tempo vai passar para todo mundo. Olha lá, ó, Santo Agostinho fala atrás. O mal não é uma coisa, mas uma escolha errada. Obrigado, Anderson. Não tem outra forma se não for caminhar. E quando você caminha, você tem que ter escolhas. Tem lá no livro de Alice do País das Maravilhas, né? Que ele fala o seguinte: a Alice está caminhando por uma estrada e ela vê uma bifurcação. E daí no meio da bifurcação tem uma árvore do lado assim, tem o gato lá em cima. E ela fala: seu gato, qual das estradas eu pego? Ele olha para ela e fala assim: mas aonde que você quer ir? Ela fala assim: eu não sei. Ele fala assim: para quem não sabe, qualquer caminho serve. Então quando você escolhe errado, é a mesma coisa que você não fazer uma escolha. Alguém está escolhendo para você. Eu falei esses dias, né, no transbordo, no ensinamento do transbordo, eu peguei e falei assim: gente, se você vai no restaurante, ele te dá o garçom te dá o cardápio, e daí você pega o cardápio lá, e daí você fala, daí o garçom fala: o que o senhor quer? Ele fala assim: qualquer coisa. Não, eu quero carne, picanha, ao ponto, com farofa. Você tem que saber o que você quer. Quando você sabe o que você quer, você sabe o que pedir. E quando você pede, você está chegando perto da sabedoria, porque você tem um conhecimento para entender que você pode pedir, você pode conversar com ele. Ele é do impossível. Um amigo meu, quero mandar um abraço para ele, Emerson
Malaman Trevisan. Ele mora em São Paulo, se formou comigo, amigo meu de infância, e ele sempre foi da palavra. E ele tem um grupo de rock até hoje, desde criança, e daí ele ia para os shows, a galera, não sei o que, e ele fazia, não sei o que, e falava assim, Jesus te ama! E uma vez ele pegou e falou para mim, a gente se formou, né, e ele já estava mais estruturado, o pai dele com escritório, eles caminhando bem, e eu pedalando um monte, ele falou, eu falei, mas como é que é essas coisas? Ele falou assim, cara, o meu Deus é o Deus do impossível. Isso ele falou para mim em 99, eu nunca mais esqueci. E toda vez que eu vejo ele, eu lembro ele disso. Eu falei, você não lembra, cara, mas você falou isso para mim. Obrigado. Às vezes a gente fala coisa para determinadas pessoas que mexe com o coração delas. E isso acaba ajudando elas a caminhar. Porque às vezes eu devo ter falado alguma palavra aqui, ou nesses dias que eu tenho falado sobre todo esse projeto que eu tô, e alguma palavra veio ajudar alguém. Às vezes eu nem sei, mas essa pessoa pegou a palavra no coração dela tão forte, que o coração, para vocês saberem, é o lugar que você vibra maior energia que você consegue falar com Deus. Se você tiver uma fé tão inabalável e acreditar tanto naquilo, aquilo é muito forte. Tem um estudo que fala sobre isso, sabe? É muito forte. Enfim, vamos continuar aqui. Provérbios, vamos lá. Vamos ler o Provérbios agora que eu vou indo e vou voltando. Vamos lá. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Conhecerdes a prudência, ouvindo o pai. No direito, a gente fala que a culpa ela é imprudente, negligente e imperita. Quando você não tem prudência, você tem imprudência. E quando você tem imprudência, você pode cair em um erro. De alguma forma, alguma culpa vai cair em você. Ouvir o pai é aquilo que nós falamos no começo, né? O meu pai disse que isso é importante, o pai dele disse para ele que isso é importante, o avô dele trouxe aquele ensinamento, e a gente vai aplicando esses ensinamentos na vida da gente, para a gente poder ter uma vida, né, melhor, caminhar, ter um propósito. Uma coisa muito difícil que as pessoas não conseguem entender é como eu acho o meu propósito. Quando você quer alguma coisa, e você tem vontade de caminhar em busca daquilo, não pergunte para você como você faz. Apenas entenda pelo que você quer fazer isso e faça. Porque o como vai aparecer no caminho. Porque você vai ter tantos desafios no caminho que os comos vão aparecer. E daí hoje eu vejo sobre o projeto Sabedoria, quando eu entrevisto pessoas, eu entendi toda a logística, porque o projeto é o quê? É entrevistar pessoas, é conhecer vidas e é partilhar experiências ou compartilhar experiências. Meu amigo Andrei, ó meu cabelo aqui, ó, tô cabeludo igual você, rapaz. E a gente vai indo, né? Que as experiências da vida vão nos dando sabedoria para entender qual é o próximo passo que eu devo dar e aonde que eu quero chegar nesse novo ambiente que eu quero frequentar. E quando você sabe aonde você quer chegar, você começa a caminhar, os comos vão aparecendo na tua vida e você vai entendendo que você tem que ler um novo livro para ter aquela habilidade, aquele conhecimento. Você tem que ganhar uma experiência através de um bate-papo com uma pessoa, ou através de estar num ambiente que você vai respirar aquilo lá. Ô Anderson, obrigado Andrei. Tamo aí, né, cara, se desafiando todo dia. Falei para um amigo meu, falei assim, eu vou começar Provérbios. Ele falou assim, vai nada. Eu falei assim, cara, você não me conhece. Eu vou começar e vou ler, vou estudar e vou me inspirar.
E daí esses dias, Anderson, na sexta-feira eu tava voltando de carro de Curitiba, no meio do trajeto, cara, eu tive um insight muito forte. E daí eu vi que eu saí daquela sabedoria horizontal, que é o conhecimento mais conhecimento, inspiração, entendimento, e você ganha a sabedoria, né? E daí quando você ganha sabedoria nesse caminhar linear, qual o próximo passo? É a vertical, que daí você consegue se conectar com a fonte. E daí eu tava vindo de carro e pensando sobre o que eu tava querendo, aonde que eu ia chegar, de repente, cara, fez assim, ó, plaf. Ricardo, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo passo. Anderson, o que me trouxe até aqui foi a advocacia. O que vai me levar para o próximo passo é aqui, ó, eu falando da palavra, eu transmitindo com o meu coração aqui, essa energia que eu posso passar através das experiências que eu tive. E eu não tive uma nem duas. Eu tenho alguns amigos que falam assim pra mim, falou, tá louco, Escher? Quantas vidas você já teve? Você já fez de tudo? Você já foi motoboy? Fui. Já foi garçom? Fui. Servi muito, gosto de servir. Vocês que são meus amigos sabem, quando a gente tá no churrasco, como eu tenho alegria em servir o pessoal. E aqui no meu escritório, na minha casa, na minha família. E daí aqui agora eu tô me encontrando porque eu tô podendo servir as pessoas através do conhecimento que eu tô adquirindo. Então eu estou buscando conhecimento, eu estou transformando ele dentro de mim e eu estou transbordando esse conhecimento para o próximo. Rapaz, isso é sensacional. Eu fico me questionando às vezes, assim, Senhor, o Senhor é muito bom. Que loucura, rapaz. Porque não tem coisa mais gostosa de você transbordar. A Ana Paula tá aí, ó, falando com a gente. E dela falou assim, Ricardo, que bacana você está falando, você já me ajudou, vou voltar a dar palestra, vou voltar para a área de educação. Só para você entender, Anderson, Ana Paula, ela é do mesmo palco de educação do Marcão de Curitiba, que fala de educação, um cara famoso lá, sabe? E daí você vê e fala assim, cara, que bacana, ela vai voltar para lá, ela vai dar palestra, ela vai falar com as pessoas. E você, o que você fez? Você fez assim, ó. Você só virou a chave da pessoa. Sem você saber, falando alguma coisa, você acabou virando a chave da pessoa. E é isso, né? A vida da gente é isso. É tentar transbordar na vida das pessoas e tentar trazer alguma coisa boa, né? Porque as coisas ruins já basta, né? O que a gente tem de dificuldade no dia a dia da vida. Porque problema todo mundo vai ter. E não queira fugir, hein? Quando vir um problema, você enfrenta ele alegre, sabendo que foi colocado na tua vida para você desenvolver uma habilidade que é importante você ter ela, porque você só vai ir para o próximo nível se você tiver essa habilidade. Então, esse nível de fazer live minha aqui agora, de bater papo, de estar me desafiando aqui... É que eu sei, eu tenho certeza que eu vou estar nos grandes palcos falando para muitos e milhares de pessoas e vou estar transformando muita vida. É muito bacana isso. E claro, né? E vou estar aprendendo todo dia, ganhando conhecimento, sabedoria, transbordando na vida das pessoas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Pessoal do YouTube, vamos lá dar um like aí, ó, dá um joinha, vamos se inscrever, vou chegar a 1000 inscritos aí, vou poder fazer live ao vivo do meu celular. Vamos lá, o YouTube tem uma métrica e daí ele segura a onda, entendeu, do pessoal. Então eu entendi agora um pouco o jogo e eu tenho que produzir conteúdo para poder ter essa métrica dele. A hora que eu atingir a métrica, ele começa a me dar mais recursos para eu poder avançar. É muito bacana o algoritmo trabalhando, sabe? Às vezes o algoritmo expurga, falou, você não está falando nada, sai fora. E quem está falando, pode ficar. E é bem interessante o ensinamento da constância que eu falei esses dias, né? A constância e a resiliência andam junto. Porque se você for constante numa coisa, você vai ser muito resiliente e aquilo vai dar certo. Agora, se você não for constante naquilo, as coisas é muito mais difícil. Ah, eu vou fazer de vez em quando. Tá lá no Evangelho de 1 Coríntios, quando Paulo está em Efésios,
ele está escrevendo para os irmãos, né? E daí ele vem falando da palavra de Deus, ele vem falando das mensagens que ele quer falar do evangelho. Ele fala o seguinte: eu tenho que acelerar mais. E daí quando ele fala isso, você fala assim, cara, naquela época Paulo estava acelerando, eu com todo esse aparato de tecnologia que eu tenho que acelerar. Agora, se eu acelerar, que nem todo mundo acorda 8 horas, trabalha até 6 horas da tarde, volta para casa, dorme, final de semana vai pro boteco, joga bola, faz as coisas, é diferente. Você vai ficar nesse nível. Agora, se eu acelerar, quer dizer que eu vou começar a chegar lá perto de quem já está. E daí a hora que eu chego perto de quem eu peguei energia. E a hora que você tá naquela energia, meu amigo, pode fazer o que quiser, entendeu? Daí vai ter que ter uns 500 haters aí para bater, para trabalhar de grátis pra gente. Porque por enquanto é só pedalar. Vamos lá. 2. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. 3. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante de minha mãe. Olha só, o jogo da vida como que é, né? Meninos pedem licença, pedem eu quero. Homens executam, realizam, fazem coisas. Saia debaixo da saia da sua mãe. Tome decisão. Dê o primeiro passo. As coisas vão acontecer. É só você dar o primeiro passo. Tenho certeza. Ah, eu não arrumo uma namorada. Meu amigo, você já foi procurar? Você saiu de casa pelo menos? Ah, mas está difícil o emprego. Mas você quer trabalho, quer emprego, você quer o quê? Você pediu para alguém? Você foi perguntar se eles estão precisando de alguma habilidade que você tem? Você foi aprender essa habilidade com alguém? Ou você quer desenvolver essa habilidade para poder ter? Eu entrevistei o Edivaldo aqui, Anderson, no Projeto Sabedoria. O Edivaldo é um advogado, ele é diretor do Procon lá na Penha. E ele morou na favela do Fazendinha há muitos anos. E ele cresceu lá como catador de papelão na cidade de Curitiba. E ele contou a história dele de luta, de guerra, sabe? E como que ele fez até chegar na advocacia. O vídeo dele no YouTube já chegou com 21.600 visualizações. Foi muito forte. Tanto que teve impulsionamento. Porque a história de vida e de guerra do cara foi muito. O cara, ele teve um insight de sair debaixo da mãe e dar o próximo passo, pagar o preço e pedalar. A diferença é grande, sabe? Quando você começa a conversar com algumas pessoas e conseguir o teu discernimento, o conhecimento e a sabedoria. 4. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Cara, guarda os meus mandamentos e vive. Só isso. E daí ele falou assim, ó, confia que vai dar certo. Se o seu avô conseguiu, se o seu pai conseguiu e te deram muitos conselhos, vamos lá, coloca aí depois, ou pense com vocês, qual o conselho que os seus pais te deram, ou que alguém na vida te deu algum conselho que foi bacana para vocês. Não precisa ser agora, pode escrever depois lá no YouTube, entendeu? Vai ter lá, eu vou escrever mais também, daí coloca lá, eu vou comentar, vamos trocar uma ideia. Aqui é o seguinte, é partilha, hein? Olha que interessante, Anderson, eu fui professor durante 5 anos de Direito Civil ali na Unandrade. E eu falava para os alunos lá isso em 2002, 2003, 2004, 2005. Faz tempo, hein? Que na cidade tem um monte de advogado que foi meu aluno. E depois parei, enfim, tomei outro caminho. Pô, Escher, tá louco? Foi professor também? Fui. Tem um amigo nosso em comum, que é doutor em Direito pela Federal, professor da pós, coordenador de pós-graduação, reconhecido nacionalmente. Ele ia comigo aplicar a prova para mim. Então eu já era professor, ele não dava aula, ele já ia comigo. É meu amigo até hoje, meu amigo do coração. Não preciso falar quem é, mas, cara, o cara me ajudava a aplicar a prova e o cara é o Papa hoje. É muito bacana isso, né? Então, temos história, né?
Ah, mas como você conhece tal pessoa? Cara, comi pão seco com ele, tomamos muito leite com café. Vamos lá. Adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. Se você tiver sabedoria, bom senso, discernimento, olha só, falamos ontem de bom senso, o bom siso que está em Provérbios. Se você tiver um ambiente e saber se comportar nesse ambiente, você é uma pessoa de bom senso. Se você for uma pessoa que não se comporta no ambiente, você não tem bom senso. O bom senso, ele te livra de coisas ruins. O bom senso te coloca em lugares novos. Ele te coloca perto de pessoas que você nunca imaginou estar só pelo seu bom senso e pelo aquilo que você exala. E daí vem, né? Vem a anotação, claro, né, que a gente fez aqui no estudo. Se o pai pede disciplina e perseverança e o jovem não segue, é que existe outras forças perto desse jovem que não deixam. Hoje nós sabemos que os amigos é uma força que às vezes impede o pai de dar um conselho sábio para o filho. E quantas forças dessa tem na nossa sociedade tentando levar os nossos filhos para o mau caminho? E como temos que cuidar disso? E como temos que ficar atento a tudo isso, né? Quando eu disse aqui para vocês que eu fui para lá, onde o meu filho mora, para morar com ele 40 dias, para entender aonde ele está morando e quem eram os amigos que estavam no meio dele, foi para entender se ele estava usando drogas, se ele estava com amizade que não valia a pena. No mínimo eu ia chacoalhar ele e falar o seguinte: filho meu, aprenda que isso é errado, o caminho é esse. E daí eu dei o discernimento e o caminho para ele, ó, entra na fraternidade, conheça essas pessoas. E foi a bênção da vida. Lá eles fazem trabalho voluntário muito cedo, sabe? O americano, ele tem outro entendimento, o jovem. E como eu disse, né, ele conheceu a esposa dele na fraternidade, ela era das meninas, e ele casou esse ano com ela. Ele mora lá ainda. Todo pai, todo pastor sabe que não existe café grátis. O retorno é um engodo se não tiver que aprender a sabedoria. Depois aparece a fatura grande, né? Que daí o pai tem que ajudar a pagar. Porque o problema quando aparece, para quem que o filho vai correr? Pro amigo que colocou ele no problema? Ou pro pai e pra mãe? Claro que é o pai e pra mãe, né? Porque a gente, como pais, a gente abraça os filhos e vai resolver o problema juntos e tentar colocar no caminho para tentar melhorar. E daí o prazer instantâneo aparece. E daí ninguém quer esperar, porque você ama o ilusório, o rápido. Não tem retorno rápido, tem plantação. Vamos voltar na semente? Cada ideia é uma semente que você planta, rega em solo arado e fértil, que vai te dar um fruto, que vai te dar uma árvore e você vai colher. Não esqueça, continue plantando, que a colheita vai aparecer. Use como metáfora ou do jeito que você quiser, mas apenas plante. Eclesiastes 1,18 diz que porque na muita sabedoria há o sofrimento, e o que aumenta o conhecimento aumenta a dor. Falamos disso agora, né? E a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possui na aquisição do entendimento. Isso aqui em Provérbios 4, uma das coisas mais fortes que tem aqui, além do ensinamento do pai, da escolha do caminho,
é você empregar tudo que você tem para adquirir sabedoria. Esse é um dos mais fortes que tem. Provérbios 4, 7. Não esqueçam, empregue tudo que você tem para adquirir sabedoria. Você vai conseguir ajudar o seu próximo, o seu filho, você vai conseguir navegar em mares inimagináveis. A sabedoria vai te colocar nesses lugares. Exalta e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Olha que forte. Se você gostar da sabedoria, ela vai gostar de você. É simples assim, né? Eu gosto de você, você gosta de mim, tá tudo bem. Então, juntos somos mais fortes. Olha, que louco, cara. Meu Deus do céu. É muita energia, é muito calor, é muita alegria. Vamos lá! 9. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Se você conhecer a sabedoria, vai querer viver mais para estar perto dela, vai se alimentar melhor, você vai fazer mais exercícios, você vai cuidar mais da tua vida, vai ter mais conhecimento, vai escolher os lugares que você quer, vai honrar pai e mãe. É muito forte quando você conhece a sabedoria, ela é tua amiga. Agora, se você está no caminho, no propósito e buscando ela, continua, ela vai chegar. Quando você menos esperar, você vai sair da sabedoria, do conhecimento, né, vertical, e você vai fazer a ligação, né, com a fonte. E daí a sabedoria vai entrar na tua vida. E eu falo assim, meu Deus, como demorou. Mas não é isso. Quando o discípulo estiver pronto, ela chegará. Não tem conversa, ela vem. Ah, mas ela vem, meu amigo. Pode ficar tranquilo. Ela vai vir na tua vida sim. Não tem essa não. Ela vai aparecer. De alguma forma ela vai aparecer. Só que você tem que caminhar. Porque o como você vai ter ela vai aparecer no teu caminho. Você tem que ter constância. Você tem que ser resiliente. Você tem que entender que a hora que aparecer o problema, esse problema ele apareceu na tua vida para deixar você mais forte. Agora, se você não quer caminhar, não quer ter constância, não quer ser resiliente, o problema ele vai ser um obstáculo. Por quê? Porque o teu propósito não está definido. Lembra que eu disse aqui, quando você tem um propósito, a visão, o problema é insignificante, você nem vê ele, porque você é maior que ele. Por que você é maior? Porque você é filho de Deus, não adianta, você está nesse mundo aqui. Para você entender todo o contexto e saber que você é filho dele, qualquer obstáculo pequeno é insignificante para você. Você vai passar por ele e vai trollar e vai embora e pronto. Vamos continuar, né? No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Caraca, eu não acredito. Meu Deus, vou ler de novo. Apega-te à instrução e não largues. Todos os dias você recebe instrução. Todos os dias. Pegue esses códigos que a vida lhe dá, insira-os dentro de você e aplique na tua vida, em qualquer área, dentro da tua família, dentro do teu trabalho, em qualquer projeto que você for fazer. Se você tiver a sabedoria, se tiver a instrução, olha que coisa simples. Alguém joga futebol aqui? Ou basquete? Ou pilota? Se você tiver as instruções necessárias de como joga, de como opera, você não vai conseguir desenvolver. Agora você quer fazer uma coisa sem instrução e acha que vai dar certo. Ah tá, não, eu vou dirigir o carro, mas você nunca dirigiu, você nem sabe como que liga, como abre a porta. Você sabe as instruções? Não, mas depois de um tempo, olha que interessante, né? Depois de um tempo, você
abre a porta, liga, engata a marcha, tira o freio de mão, você acelera, você dá ré, você não faz nada, é tudo automático, você nem pensa. E você está até mexendo no celular. Cara, olha só a sabedoria na vida da gente. A hora que você menos esperar, a sabedoria incorporou dentro de você e você está aplicando a tua família, os seus filhos estão recebendo instrução, as pessoas em sua volta estão melhores, porque é um fato, né? A sabedoria é uma luz. Se iluminar você e você estiver perto de outros, você vai iluminar esses outros. Não tem como não iluminar. E iluminou o segundo, vocês vão ficar mais forte, porque a luz vai aumentar com vocês. Ah, meu Deus, que loucura! É muita informação, é muita coisa boa. Enfim, eu quero dizer para vocês que já passou bastante. Obrigado aí todo mundo. É muita coisa aqui, já faz 1h26. Eu sei que vocês estão prestigiando, eu fico muito contente. Obrigado aí por estar aí com a gente. Mas eu vou ter que encerrar. Minha filha está aqui comigo, a Maria. A Maria tem 12 anos. Ela está de quase férias, entendeu? E ela veio comigo, está no escritório, está fazendo umas coisinhas ali do lado. E eu tenho que encerrar porque eu tenho que entregar a lição do transbordo. E eu tenho que ir para casa ainda, organizar a vida dela para poder a gente caminhar amanhã. E amanhã de manhã tem academia, tem trabalho. Amanhã de manhã eu tenho palestra. Enfim, estamos na luta aí, hein? Agradeço todo mundo por essa noite agradável de alegria. Amanhã estaremos juntos também, falando do capítulo 5. Vou trazer mais um pouquinho aí do que a gente vem aprendendo. Obrigado mais uma vez, um beijo no coração de todo mundo. Que essa noite seja abençoada e que Deus esteja na casa de vocês. Lembre-se, vamos pedir, entendeu? Senão, não adianta reclamar, você tem que pedir. Grande abraço a todo mundo. Fiquem com Deus. Vocês me honraram, eu honro vocês. Tchau, tchau.